Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje, continuando com a nossa série sobre instrumentação, review de ferramentas, que é uma série que falamos sobre ferramentas e instrumentos para bancada de eletrônica, oficinas, hobby, para quem gosta de eletrônica como hobby e assim por diante. Hoje nós vamos falar a respeito de uma fonte de bancada. Nesse caso aqui é uma fonte pequena, portátil, chaveada, uma fonte que pode fornecer até 30 volts, com uma corrente máxima de 10 amperes. Uma fonte de bancada como essa aqui, que é da marca Minleaf, o modelo dela LWK3010D de dado. Você pode adquirir no nosso parceiro comercial banggood.com, como está indicado aí, e também na descrição do vídeo é o primeiro link para comprar. Qual é a vantagem dessa fonte? Primeiro que é uma fonte chaveada, o que significa que além de ser menor, mais leve, mais fácil de transportar, ocupa menos espaço na bancada, também é mais econômica, ela gasta menos energia. Ela tem aqui o botão de liga e desliga, o ajuste da tensão máxima. Na verdade, ela pode ir até 32 volts, mas a tensão útil dela vai até 30. Nós temos aqui o botão da corrente máxima, que no caso pode ir até 10 amperes. Ela tem aqui os 3 encaixes do tipo banana. Esse encaixe aqui, ele vai conectado na carcaça da fonte. Então, se é um lugar que a tensão é muito instável, você vai utilizar. Se é num lugar onde a tensão é mais ou menos estável, você não vai precisar usar esse encaixe. Você vai usar o negativo e o positivo da fonte. Como é que você pode conectar aqui nos terminais de saída da fonte? Bom, a fonte acompanha o cabo de força, mas é um cabo igual aqueles de computador, então é bem fácil de você conseguir um cabo desse. Você pode usar o que veio com ela. O plug dela é mais grosso, então é para aquelas tomadas de 20 amperes. Ela tem um adaptador que acompanha, mas se você não quiser usar essa tomada que veio com ela, você pode usar qualquer cabo de computador, qualquer cabo de PC, vai funcionar perfeitamente. Não acompanha os cabos de saída da fonte. Por quê? Porque aqui você pode utilizar cabos de multímetro, como esses daqui, por exemplo. Você pode simplesmente encaixar o cabo do multímetro. Na verdade, tem que tirar o banana aqui, ó. Você pode retirar aqui, encaixar o cabo do multímetro aqui tranquilamente. Você pode usar um cabinho adaptado como esse daqui, por exemplo, com garrinha jacaré, mas isso aí você tem que construir, se você quiser. Ou então você pode simplesmente enrolar um fio aqui e usar o fio. Você simplesmente rosqueia o terminal aqui e ele prende o fio, faz o contato, e você pode usar um fio comum mesmo. Não precisa ser nem cabo de multímetro, pode ser um pedaço de fio comum, vermelho, e o preto já dá para você testar. Essa fonte ela tem proteção contra curto-circuito. Mesmo que você coloque em curto, ela não para de funcionar, ela continua funcionando. E outra coisa, aqui atrás, ela tem a entrada do cabo, obviamente, ela tem fusível de proteção, tem 110, chave 110-220, é manual, chaveamento. E aqui nós temos um cooler que vai girar sempre que a fonte tiver que funcionar por um tempo maior, numa corrente um pouco mais alta. Se a fonte estiver funcionando num regime mais baixo, uma corrente mais baixa, o cooler não vai funcionar. Então a fonte não vai superaquecer. Aqui vem o manual de instruções dela em inglês. E nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre esta fonte. Então nós temos aqui, ó, nós já ligamos na tomada. A fonte tem aqui um indicador de tensão, um indicador de corrente. Ela possui um potenciômetro multivoltas. O que é um potenciômetro multivoltas? É um potenciômetro que tem um ajuste bem devagar. Você gira o eixo dele e ele movimenta esse eixo bem devagar. Então você consegue ajustar a tensão de saída da fonte bem devagar para o valor necessário ao aparelho que você vai alimentar, o circuito, a placa. O que você for alimentar com essa fonte, você consegue ajustar a tensão aqui e ela vai até 30 volts. Na verdade ela vai até 32.
Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o ajuste de corrente. Você coloca aqui mais ou menos em 3 volts a tensão de saída, mais ou menos ali 3 volts, por aí. Daí você vai encostar as pontas de prova. Lembre-se que eu tirei aqui as rosquinhas aqui dos jacks tipo banana e conectei neles essas ponteiras com garrinha jacaré. Então você conecta elas em curto. Aqui o LED indicando que está em curto, mas observe que a tensão não zerou e deu a corrente máxima aí de saída da fonte. Você consegue ajustar a corrente máxima de saída da fonte girando esse potenciômetro aqui de baixo. Ó, ela vai de 0 até 10 amperes, que é a corrente máxima. De 0 até 10 amperes. Eu costumo deixar no máximo. Então aí você tem a corrente máxima já ajustada e a tensão você deixa no valor que você vai necessitar para trabalhar. Para fazer o ajuste da corrente máxima eu uso a tensão de 3 volts. Essa nossa fonte aqui, ela pode, por exemplo, alimentar uma lâmpada incandescente como essa. Essa lâmpada aqui é de 24 volts, 60 watts. Eu vou mostrar para vocês aqui como nós podemos alimentar e ao mesmo tempo aferir a corrente que vai passar por ela. Então aqui nós conectamos aqui a fonte na lâmpada. Muito bem, a lâmpada acendeu bem fraquinho, porque é uma lâmpada de 24 volts, aqui a gente tem 3. Olha a corrente que está passando por ela nesse momento, tá vendo? 0,8 amperes. Agora, à medida que a gente vai subindo a tensão, ela vai aumentando a luminosidade e a corrente vai aumentando também. Ó. Nós temos aqui metade da tensão da fonte, ou metade da tensão da lâmpada, que é 12, né? Ela é de 24. E aí nós vamos levá-la até 24 volts, que é o seu regime normal de funcionamento. Percebo como ela é bem estável. Com a fonte ela mantém a tensão constante. Ó, passei um pouquinho. Ah lá. 24 volts. E com 24 volts, que é a tensão normal de funcionamento, a corrente que passa por ela é 2,5 amperes aproximadamente. Tá? Então, isso é uma das coisas que nós podemos fazer com uma fonte dessa. A gente pode alimentar uma carga de um consumo relativamente alto, como essa lâmpada, por exemplo. E com uma fonte dessa, além de alimentar equipamentos de áudio, placas de televisores, placas de computador, notebooks, você também pode usar para fazer testes de backlight, de LEDs, dos backlights dos televisores LED. Como por exemplo aqui, eu tenho 2 barras de LED, de televisores LED diferentes. Essa barra aqui tem mais LEDs, os LEDs trabalham com tensão mais alta. Essa daqui, a barra de LED tem menos LEDs, os LEDs trabalham com tensão mais baixa. Então nós colocamos aqui ó, no positivo da fonte um resistor de 1K em série. E nós podemos testar individualmente esses LEDs aqui. Ó. Ligamos a fonte, passamos ela para 12 volts. 12 volts. E nós podemos testar esses LEDs individualmente. Por exemplo, esse LED aqui, ó. Anodo cátodo, o LED acende. Por que eu tenho que colocar o resistor? Para não queimar o LED. Observe. Se eu quiser, eu posso testar a barra todinha. Ela tem um positivo e negativo. Para testar a barra toda, eu uso uma tensão mais alta, 24 volts. Eu consigo testar a barra toda. Positivo, negativo e a barra toda acende. Claro que se ela não acender é porque tem algum LED queimado. Eu também consigo testar e com essa mesma escala ou com essa mesma tensão eu consigo testar esses LEDs aqui, ó. Uns LEDs de 6 volts, um LED de tensão mais alta. Aqui, por exemplo, conectando aqui o anodo positivo, o cátodo negativo, eu consigo fazer o LED acender. Como vocês estão vendo, eu consigo testar 2 LEDs em série
Consigo testar 2 LEDs, aqui eu consigo testar 3, 4, 5 eu já não consigo, mas até 4 eu consigo testar. Que é 6 volts cada LED, aí eu tenho 24 volts. Então essa barra aqui, como cada LED tem 6 volts, com 24 eu consigo testar de 4 em 4. Tá? Agora sempre tem que ter o resistor em série, um resistor de 1K, porque vai limitar a corrente no LED e assim ele não vai correr o risco de queimar no seu teste. Então vocês viram que com esta fonte nós podemos testar várias coisas, vários circuitos, testar o funcionamento. Se você tem um circuito que está faltando uma tensão, você quer colocar aquela tensão ali, você pode usar essa fonte de bancada também. Então, como vocês puderam observar, uma fonte de bancada é extremamente útil para você trabalhar com eletrônica. Você pode alimentar rádios, amplificadores, TVs LCD, TVs LED, circuitos de computador, notebooks, placas de uma forma geral, você pode alimentar quando estiver faltando alguma tensão. E dá para você fazer também alguns testes em backlights de televisores LED, porque os LEDs trabalham com tensão contínua e essa fonte já oferece estas tensões. É uma fonte, como eu falei para vocês, pequena, portátil, com uma boa eficiência, ela economiza energia, porque é uma fonte chaveada, proteção contra curto-circuito, vocês viram que quando entra em curto ela não para de funcionar, continua funcionando, então vai ser muito importante na sua bancada, no seu laboratório. E como eu já falei para vocês, você pode adquirir essa fonte no Banggood.com, nosso parceiro comercial, e também no primeiro link aí da descrição deste vídeo. Espero que seja útil para vocês. Para mim é extremamente útil uma fonte dessa. Por enquanto, meu muito obrigado. Dê um like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, pode dar um dislike. E nos vemos aqui no próximo vídeo aqui no nosso canal.